Olá, nono ano. Aqui é o professor Humberto Júnior, professor de Biologia, vocês, e vamos continuar nossa aulinha sobre bioquímica celular. Lembrando, mais uma vez, sempre prestem atenção, desligue a televisão, não fiquem entrando no WhatsApp, foquem na atividade, no assunto, para poder absorver melhor o conteúdo, tá bom? Então, deixe eu colocar nosso marca-texto. Pronto. Continuando nosso assunto, a gente começou falando sobre os carboidratos, característica, composição, função. Depois falamos sobre os lipídios, o que são, características, óleos, gorduras, ceras, fosfolipídios, E agora vamos para o terceiro grupo de componentes orgânicos celulares, que são as proteínas. Então vamos falar tudo sobre elas, características, onde são encontradas e a função de cada um. As proteínas são macromoléculas, quer dizer que são moléculas grandes, de alto peso molecular. Toda proteína ela é formada por uma unidade bem pequena chamada de aminoácido. Está representada aqui pelo Azinho, ó. Então, toda proteína ela é formada por aminoácidos. Então, se eu tenho aqui uma proteína, uma longa cadeia de proteínas, que pode ser chamada também de polipeptídeo, ela é formada por pequenas unidades aqui, um ligado ao outro. Então, a gente pode dizer que as proteínas são formadas por pequenas unidades de aminoácidos ligados um ao outro. Entenderam? E essa ligação, essa ponte que une um aminoácido e outro é chamada de ligações peptídicas. Professor, para eu formar uma proteína, eu tenho que ter o quê? Aminoácido. E para eu ligar um aminoácido ao outro, eu tenho que fazer o quê? Ligações peptídicas. Então aqui a gente já tem três perguntas. O que são proteínas? São macromoléculas, que existem em maior quantidade dentro do nosso organismo. De que são formadas proteínas? De pequenas unidades chamadas de aminoácidos. E quais as ligações que unem um aminoácido ao outro? Como é chamadas as ligações que unem um aminoácido ao outro? Ligações peptídicas, certo? Quando um aminoácido está ligado a apenas dois aminoácidos, um ligado ao outro, eu chamo de dipeptídeo. Quando são três, tripeptídeo. 4, tetrapeptídeo. Quando são muitos, é chamado de polipeptídeos, tá certo? Mas, professor, por que ele recebe esse nome aqui, aminoácido? Aqui eu vou falar lá na frente, tá? Para não confundir mais. Eu não confundir muito vocês agora. Lá na frente dessa parte eu falo. Professor, por que ele é chamado aminoácido? Vamos lá ver. Vocês vão ver muito isso aqui em química. Aminoácido é uma estrutura, um componente, uma substância molecular, que de um lado ela vai ter o nitrogênio unido a dois átomos de hidrogênio, e do outro lado vamos ter um carbono, dois oxigênio e o hidrogênio. Esse grupo aqui é chamado grupo ácido carboxílico. O C, os dois átomos de oxigênio e hidrogênio, uma parte ela é formada pelo ácido carboxílico e a outra parte é o grupo amina, o NH2. Então, de um lado temos o ácido carboxílico e de outro lado temos um grupo amina. Por isso que a junção de um ou outro foi chamado, recebeu o nome de aminoácido, uma união de um ácido com a amina. Muitas vezes em química ele é representado dessa forma aqui, ó, gente. Vou tentar escrever aqui. OH. E o grupo amina é o NH. Então, quantos átomos de hidrogênio? 2. Aí coloca aqui, ó. Então, como eu falei, os aminoácidos são as pequenas unidades que formam as proteínas, tá? São as pequenas unidades que formam as proteínas. Os aminoácidos são divididos em dois grupos, grandes grupos, são o grupo dos aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. A maior quantidade de substância orgânica que a gente possui no nosso organismo são formadas por proteínas. Tá? Então, proteína
é a substância que existe a substância orgânica que existe em maior quantidade do nosso corpo. Isso quer dizer que a gente tem muito. E para formar proteínas, para elas serem formadas, eu vou precisar de aminoácidos. Professor, na natureza, quantos aminoácidos a gente encontra? Está disponível para formar as proteínas que formam o nosso corpo. Na natureza, existem 20 aminoácidos que formam as proteínas, as centenas de milhares de proteínas. Muitos desses aminoácidos, nosso próprio organismo consegue produzir, independente da nossa alimentação. Outros aminoácidos a gente não consegue produzir, porque para produzir qualquer proteína dentro do nosso organismo, precisamos dos 20. Só que alguns nosso corpo não produz. Outros, ele produz, alguns em pequena quantidade, e isso muda de organismo para organismo, de animal para animal, vegetal, qualquer ser vivo. Então, os aminoácidos que o ser humano, vamos tomar como base nós seres humanos, os aminoácidos que nosso corpo não consegue produzir, eles são chamados de aminoácidos essenciais. Professor, o que é que significa isso? São os aminoácidos que nosso organismo não consegue produzir. Dá um exemplo aqui, são 8 tipos de aminoácidos que nosso organismo não produz. Mas você disse que a gente precisa dos 20. De onde é que a gente vai obter esses 8, professor? Dos alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia. Ou seja, os alimentos proteicos que a gente ingere no nosso dia a dia vai suprir essa necessidade dos aminoácidos essenciais. Então, aminoácidos essenciais são aminoácidos que nosso corpo não produz. A gente depende dos alimentos para que a gente possa suprir esses aminoácidos que nosso corpo não produz. Já os aminoácidos naturais são se esses são os que nosso corpo não produz, os naturais são os aminoácidos que nosso corpo consegue produzir eles sem necessidade do alimento, tá? Então, aminoácidos essenciais nosso corpo não produz, sendo necessário obter eles da alimentação. Aminoácidos naturais nosso corpo produz independente, né, da alimentação ou não. Aqui no Brasil a gente não tem muito problema pela carência, né, de aminoácidos essenciais. Por quê, professor? Porque no Brasil temos o costume de comer arroz e feijão, que já é uma mistura que contém basicamente todos os 8 aminoácidos essenciais. Porém, isso é um problema em outros países e em locais onde a alimentação, né, não é tão equilibrada quanto a nossa. Então aqui no Brasil a gente não tem tanto problema com a falta dos aminoácidos essenciais, pelo costume de comer arroz com feijão. Já nos outros países existem muitos problemas, carências pela falta desses aminoácidos. Voltando aqui, antes de eu passar para o próximo slide, proteína é formada por uma longa cadeia de aminoácidos, um ligado ao outro por ligações peptídicas. Então vamos supor que aqui a gente tem uma linha reta, de aminoácidos. Então aqui a gente vai chamar isso de uma estrutura. Agora vamos passar por slide, vocês vão entender. Pronto. Olha, as estruturas das proteínas, ela pode ser uma proteína, ela pode possuir uma estrutura primária, ela pode possuir uma estrutura secundária, uma estrutura terciária ou ainda uma estrutura quaternária. Professor, como é isso? Imagine que essa linha aqui seja uma cadeia de aminoácidos formando a proteína. Quando eles estão como se fosse uma linha reta, esticados, a gente diz que a estrutura dessa proteína é uma estrutura primária. Porém, em muitos alimentos, em alguns organismos, as proteínas, os aminoácidos não vão estar assim alinhados em fio reto, não, em linha reta, não. Muitas vezes ele vai estar fazendo voltas assim, ó. Quando ele faz essa volta, a gente diz que ela deixou de ser uma estrutura primária e essa proteína vai ter uma estrutura o quê? Secundária. É também conhecido como helicoidal. Por quê, professor? Porque ela dá voltas sobre ela mesma. Estão lembrados daquele formato do DNA? Então, uma estrutura terciária, professor, como é? Imagine você pegar toda essa proteína e fazer isso com ela, ó. Os aminoácidos, fazer tipo um novelo de lã. Ela já não vai poder ser mais chamada de secundária e nem de primária. Ela é chamada de estrutura o quê? Terciária. E quaternária, professor?
qual a diferença da terciária para a quaternária? Imagine que eu tenho uma proteína de estrutura terciária aqui, e tenho outra proteína de estrutura terciária, e tenho mais outra aqui de estrutura terciária, e uma está ligada à outra. Estrutura, a gente já não diz que ela não é mais uma estrutura terciária, é uma estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária é uma estrutura de proteínas que possui uma estrutura terciária ligada a uma à outra. Ou seja, resumindo, são várias proteínas de estrutura terciárias ligadas umas às outras, formando um grande novelo de lã, semelhante a um grande novelo de lã, tá bom? Algumas características das proteínas, a chamada desnaturação das proteínas. Professor, o que é isso, desnaturação das proteínas? Se dá pela modificação da sua estrutura. Voltando aqui ao slide anterior. Pela modificação dessa estrutura aqui. Se você pegar uma proteína, dá um exemplo aqui de proteínas, eu vou falar lá na frente, mas vou adiantar um pouquinho aqui. A carne que a gente come é uma proteína, a clara de ovo é uma proteína, existe proteína no leite, tá? Existe proteína no nosso sangue, então todos são formados de proteína. E o que acontece se eu pegar uma proteína, dar um exemplo aqui, e aquecer ela? Por exemplo, se você pegar uma clara de ovo, que ela é rica em uma proteína chamada de albumina, né? O que acontece, professor? Se eu aquecer a clara de ovo, ela é transparente, ela deixa de ser transparente e passa a ter uma cor que é esbranquiçada. Ela deixa de ser líquida e passa a se tornar o que? Sólida. Por quê, professor? Porque quando eu aqueço uma proteína, essas ligações que faz ela estar desse jeito aqui, ó, volta ao outro estado dela, por exemplo, estrutura secundária ou estrutura primária. Então, ou seja, se eu esquentar, se eu aquecer ela vai perder essa forma, vai desenrolando até ficar como se fosse uma linha reta. A gente disse que houve o que? Uma desnaturação das proteínas. Se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína. A proteína modificada não exerce sua função, ou seja, se ela saiu de uma forma que ela era terciária e passou para uma secundária ou primária, ela deixa de realizar a função que ela realizava no organismo. Então a gente diz que a proteína sofreu uma desnaturação, ou seja, ela foi desnaturada. Professor, e o que é necessário para que ocorra a desnaturação das proteínas? Temperaturas muito altas, mudanças no pH. Professor, o que é pH? Calma, a gente vai explicar lá na frente. Detergentes químicos, solventes orgânicos. Então, várias substâncias elas podem fazer com que a proteína entre em estado de desnaturação, tá bom? Essa parte aqui a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Função das proteínas. As proteínas possuem diversas funções no organismo. Estão lembrados que nos carboidratos, qual a função, professor? Função energética, lipídios, qual a função dos lipídios? Reserva de energia, isolante térmico, né? Qual a função das proteínas? Dependendo do tipo da proteína, ela vai ter uma função específica. Dá um exemplo aqui. Já ouviram falar do colágeno? O colágeno é uma proteína. É uma proteína que existe em maior quantidade na nossa pele, nos nossos órgãos, nas nossas cartilagens. Ela que dá resistência e elasticidade ao nosso corpo, ao nosso organismo. Né? Conforme o tempo, a pessoa vai perdendo um pouco de colágeno. Por isso, né, conforme a pessoa dá idade, a gente vê muito aqueles cremes hidratantes, olha, com colágeno, alimentos que restauram colágeno. Então, porque com o tempo a gente vai perdendo o colágeno, que dá resistência e elasticidade à nossa pele. Temos também a proteína chamada de elastina, né? A proteína que ela é diferente do colágeno, ela é bem elástica. Ela está presente nos pulmões, na parede dos vasos sanguíneos, ligamentos. Temos a proteína chamada de queratina. Queratina é uma proteína fibrosa, né? Ela forma os cabelos, as unhas. Nos animais eles formam os cascos, né? Os chifres do boi, bezerro. Então todas essas estruturas são formadas de queratina, uma proteína bem resistente e insolúvel em água. Existem proteínas que atuam como hormônio, ou seja, proteínas de função hormonal. Um exemplo aí, professor, a insulina e o glucagon. São proteínas que regulam a quantidade de glicose no nosso sangue, ou seja, exerce o controle da glicemia. Existem proteínas que possuem a função respiratória,
a hemoglobina e a mioglobina, né? São pigmentos, qual a função da hemoglobina, professor? Transportar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então aqui já temos proteína de função hormonal, uma proteína de função respiratória, proteína de função contrátil, né? Quais são as proteínas? Nosso próprio movimento do nosso braço, das nossas pernas, se locomover, isso é resultado de duas proteínas que a gente tem dentro dos nossos músculos, que são elas o quê? Actina e miosinas presentes, proteínas presentes nas células musculares, responsáveis pelo mecanismo de contração muscular, pelo nosso movimento, né? Função carreadora, proteínas que fazem com que as substâncias entram e saiam de dentro das nossas células. Existem proteínas com função imunológica, função de defender nosso corpo. Um exemplo aí, professor, os anticorpos ou as imunoglobulinas. São os anticorpos, por exemplo, anticorpos são proteínas, né, que defendem anticorpos são proteínas com função de defesa que são produzidas pelos glóbulos brancos do nosso organismo. Então lembre-se, os anticorpos não são células, eles são o que? Proteínas com função de defesa. Então aqui já temos já uma outra função das proteínas. Temos também, né, proteínas com função catalítica. Quem são, professor? As enzimas. Enzimas é um grupo especial de proteínas com a função de acelerar reações químicas no nosso organismo, né? Então, as enzimas, tanto é que ela é um grupo especial que ela é estudada à parte. E existe uma infinidade de proteínas com as mais diversas funções, né? Temos a melanina, é uma proteína que dá cor à nossa pele. Temos a clorofila, é uma proteína que presente nos vegetais, que tem a função de quê? De realizar a fotossíntese. Temos a albumina, que é uma proteína presente na clara do ovo, né? Tem função energética, é uma proteína com função de reserva de energia. Temos a chamada caseína, é uma proteína presente no leite. Então, o que é que a gente pode tirar disso tudo, professor? Que as proteínas não têm apenas uma função dentro do organismo. Ela tem diversas centenas de funções, cada uma com determinada função no nosso corpo, agindo de diferentes formas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as enzimas com função catalíticas, ou conhecida também como biocatalisadores. O que é isso, professor? São proteínas que têm a função de acelerar reações, tá certo? Que é essa aqui, ó, as enzimas. Então, na próxima aula a gente continua essa parte de proteínas. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!